Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, amiga. Vídeo esse que vocês me pediram muito, que são das minhas leituras. Eu te confesso que eu estou bem atrasada com esse vídeo em específico, porque são as melhores leituras do ano passado. Mas eu acho que ainda dá tempo de compensar vocês, porque a gente tá em abril, né? Então eu acho que eu não tô tão atrasada assim. Mas antes da gente começar esse vídeo, a gente precisa fazer um cafezinho, porque não dá pra falar de livro sem ter um café junto, né? Então vamos fazer um café. Agora sim dá pra começar, né? Já quero te pedir desculpa de antemão porque eu estou adoentada, amiga. Eu não sei o que está acontecendo com a minha saúde esse ano, mas a minha imunidade está me dando uma rasteira todos os meses. Eu acho que não teve um mês esse ano que eu não fiquei gripada ou com tosse ou com garganta inflamada ou com alguma coisa do tipo. Então você me desculpa dessa minha voz de taquara rachada que você vai ouvir ao longo desse vídeo. Sem mais delongas, eu quero te dizer já que essa lista não é um ranking. Então não é do melhor pro pior, são os melhores livros que eu li. Então são os livros assim que eu bati o olho na lista e eu vi que foram os que mais me marcaram, que eu consigo lembrar dos personagens, eu consigo lembrar da história, eu consigo me emocionar só de olhar o título, eu consigo lembrar de tudo aquilo que eu senti quando eu estava lendo. É isso que eu quero te passar. Então tem livro de fantasia, tem livro de suspense, eu acho que tem um outro de suspense, se eu não me engano eu coloquei, e muito romance, porque vocês sabem que eu sou uma romântica incurável, e se dependesse de mim eu só leria livros de romances românticos, daqueles bem clichês, que a gente já sabe o que vai acontecer e é o que a gente ama. Mas, sem demora, vamos começar para nossa lista. Já vamos começar falando de Quarta Asa, que foi o livro que me reintroduziu a esse amor, essa paixão pela fantasia. Quarta Asa, da Rebecca Yarros, é um livro que viralizou, uma saga, né, que está viralizada. Eu já li todos não. Te confesso que Tempestade de Ônix ainda está pendente na minha estante e é 8 ou 80, né? Tem quem ame, tem quem não goste, mas eu tô no time dos que amaram. Eu tô aqui, ó, totalmente ansiosa, esperando, porque esse ano a Prime vai começar a adaptar a série e, se eu não me engano, vai chamar The Empyrean, se eu não me engano. Quarta Asa, ela envolve um mundo mágico com dragões, cavaleiros, escribas, e os escribas são aqueles mais pacatos que vão estudar para ficar nas bibliotecas, para cuidar dos estudos do reino, e Baziate é um colégio que você vai se preparar. Então há quem se prepare para ser um escriba, há quem se prepare para ser um cavaleiro, e ser um cavaleiro exige muito esforço. A pessoa tem que ser forte, destemida, enfim, os cavaleiros são aqueles que são escolhidos por seus dragões, e é uma luta muito constante, porque a partir do momento em que você vai passando pelas provas, um tentando eliminar o outro. Além de você lutar pela sua vida, no sentido de passar pelas provas, porque as provas são mortais, você acaba lutando com os competidores entre si, porque quanto menos competidores, mais fácil para eles conseguirem os seus dragões. Quarta Asa vai contar a história de Violet Sorrengail, que é uma menina muito frágil, muito delicada, que ela a vida toda estudou para ser uma escriba, filha da General Sorrengail, que é uma das duronas, as mais do colégio, e o que ela realmente quer é ser uma escriba como o pai dela. Só que no dia de se alistar, vamos dizer assim, a mãe dela a obriga a se alistar como uma cavaleira. Então tudo que ela estudou a vida inteira vai por água abaixo, e a partir do momento que ela entra em Baziate para ser uma cavaleira, a vida dela começa a tomar rumos totalmente diferentes. Ela vai mostrar para o leitor como que a inteligência pode te levar tão longe quanto o seu físico, porque por ela ser muito frágil, e várias vezes no livro é citado como os ossos dela são frágeis, como ela se quebra tão facilmente, como ela é pequena, como a inteligência dela levou ela tão longe quanto outras pessoas que se demonstravam tão fortes. E assim, todo mundo quer acabar com a vida dela, porque ninguém gosta da mãe dela. Tem muitas pessoas que estudam nesse colégio, que estão lá, que tem motivos, que você só vai descobrir lendo, para não querer a presença dela lá, querer eliminar ela da face da terra. Então, além dela lutar contra os seus próprios amigos, competidores entre si, existe também um personagem chamado Xanden, que ele tem motivos suficientes para odiar a Violet, odiar. Só que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eles vão ser um enemies to lovers. E, assim, maravilhoso, gente. A saga é fantástica. Eu também gostei muito de Chama de Ferro. Enfim, isso fica para outra oportunidade. Depois daquele verão, foi um livro que marcou com certeza o ano passado, mas também posso dizer que marcou a minha vida, porque só de lembrar dele já vem todas as emoções, assim, amiga. Foi o primeiro livro de introdução, eu acho que dos romances, eu acho que foi o primeiro livro da Carla Fortune. Depois disso eu li todos os livros dela, porque eu fiquei obcecada, porque todas as ambientações dos livros dela são em volta de um lago. E esse livro vai contar a história da Persephone, a Perse e o Sam, que eles se conhecem na adolescência, porque o pai da Persephone tinha uma casa num lago, e
essa casa era vizinha dos irmãos Florrick, que é o Sam e o irmão dele. Eles se conhecem logo na adolescência, assim, 11 anos, se eu não me engano, 12 anos, e desde então eles se apaixonam. Eu, assim, fiquei muito receosa de a autora tentar demonstrar um romance romântico muito envolvente se tratando de adolescentes, o que eu dei graças a Deus que não aconteceu, porque eles foram se envolver romanticamente falando, se é assim que você me entende, quando eles já estavam bem mais velhos. Então, o livro vai contar sobre todas as idas que ela ia aos verões para aquela casa do lago dos pais dela e como essa amizade deles foram se aprofundando, até que um erro muito grande por parte da Pierce é cometido e essa amizade deles, esse romance deles é quebrado. E é um livro que tem uma narrativa de um jeito que eu gosto muito, que é contando presente e passado ao mesmo tempo. Então você vai descobrindo ao longo do livro o que aconteceu, porque logo no presente, a Pierce, ela está morando numa cidade grande, né? É uma ambientação no Canadá, ao redor do lago de Barry's Bay. Então, me parece que Barry's Bay é uma cidade que existe mesmo no Canadá. Então, Pierce não tá mais no interior, os pais dela não tem mais esse chalé, essa casa no lago. Então, o presente dela é de uma mulher bem-sucedida, que mora numa cidade grande, que abandonou aquele passado e aquelas pessoas, só que ela é chamada de volta a reencontrar essas pessoas. Ela recebe um telefonema do irmão do Sam, dizendo que a mãe deles faleceu, uma figura muito importante na vida dela. Então ela resolve voltar para Barry's Bay depois de muitos anos sem ter contato nenhum com o Sam, sem ter contato nenhum com o irmão dele, com aquela cidade, com aquelas pessoas, por causa desse erro que ela cometeu, e você vai descobrir ao longo do livro o que foi isso. É uma história linda, gente, sobre reencontro, sobre amizade, sobre um amor de cura, sobre você superar erros, o que o amor pode fazer para apagar certos erros e se manter firme e forte. Com certeza são um dos meus personagens favoritos da vida, Persephone e o Sam Florrick, com certeza. Agora, amiga, nós chegamos num ponto muito alto do nosso ano de 2025, quando eu conheci Abby Jimenez. Gente, eu não sei em que mundo eu vivia quando eu conheci essa mulher. A partir do momento que eu li o primeiro livro dela, eu fiquei obcecada, eu li todos os livros dela. Então, até o último livro dela que foi lançado esse ano, todos foram lidos. Tem 2 livros que me marcaram muito dela no ano passado, que são esses livros que eu vou te falar. Você deveria ler primeiro Parte do Seu Mundo para depois ler o Pra Sempre Seu. Pra Sempre Seu vai contar a história da Brianna, que é uma médica emergencista que está passando por um turbilhão na vida dela. Ela tá acabando de passar por um divórcio, o irmão dela tá precisando de um transplante de rim, assim, tudo está sobre as costas dela e além de tudo, ela está disputando uma vaga como chefe de emergência. O que ela não esperava é que junto com ela, outra pessoa fosse entrar na disputa, um médico novo, Jacob Maddox, que vai chegar nesse hospital e eles têm um primeiro contato terrível, uma má impressão um do outro, assim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E logo quando eles se conhecem, já tem aquela treta, ela já pega um ranço dele, ele já pega um ranço dela. Só que ao longo do tempo, eles vão descobrindo que as coisas não são bem assim. Eles acabam conhecendo muito da vida um do outro e acontece uma coisa, gente, fantástica. Eles começam a trocar cartas. Cartas assim, não cartas românticas. O Jacob é o primeiro a tomar essa iniciativa. Ele tenta se retratar. Aquilo que aconteceu naquele primeiro contato não é bem ele de verdade. Ele tem muitas questões emocionais. Eu nunca me identifiquei tanto com um personagem literário como eu me identifiquei com as emoções, com os sentimentos do Dr. Jacob Maddox. Se você já passou por algum problema de transtorno de ansiedade, crises de pânico, algum tipo desses transtornos psicológicos, e você entrar na mente dele, você descobrir aquilo que ele sente, você nunca consegue se identificar tanto com uma pessoa. E eles vão trocando cartinhas. Então ele deixa um dia uma no armário dela, ela acaba sendo quebrada pelas palavras dele e deixa outra no armário dele. Então eles vão trocando essas cartinhas sem se falar pessoalmente. E ao longo do livro eles vão criando um laço de amizade e acontece uma coisa. Gente, eles precisam ficar juntos, eles resolvem que eles precisam se ajudar. Sabe aquela namoro de mentirinha? Vai rolar um namoro de mentirinha, porque o Jacob tá passando por um período muito difícil na vida dele, na vida emocional, sentimental, romântica dele. Eu não quero te dar muitos spoilers, mas assim, a Brianna vai ajudar ele nisso e assim, é óbvio, né? A gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe que eles vão se apaixonar, né, gente? Mas que jornada linda! É um dos meus livros favoritos da Abby. Assim, com certeza tá no top 3 da Abby Jimenez. Eu falei que a gente tinha entrado num ponto alto, que era conhecer a Abby Jimenez, né? Mas eu estava me esquecendo de Binding 13. E assim, quando eu te digo Binding 13, eu vou te falar só Bind, porque eu não vou ficar falando a história de todos os outros livros. Mas eu caí na maior pirâmide literária da minha vida. Eu acho que depois de Trono de Vidro, essa com certeza é a maior pirâmide literária da minha vida, porque os livros, amigas, são assim, ó, calhamaços. Quando eu li o primeiro, eu fiquei desenfreada, querendo saber tudo o que ia acontecer com a história dessas pessoas, porque Bind vai contar a história da Shannon Lynch,
Lynch e do Johnny Cavanagh. A ambientação é desses colégios de ricaço, sabe? Só que são mundos totalmente diferentes. O Johnny é aquele adolescente famoso na escola, popular, bonito, que todo mundo quer estar por perto, família perfeita. Ele é um jogador de rugby excepcional, que tem um futuro brilhante pela frente, uma família maravilhosa, e em contrapartida, ele vai se envolver romanticamente com a Shannon, que é uma menina muito frágil, que vem de uma família, gente, a história da família da Shannon. Eu li aquele livro, a minha vontade era de entrar dentro do livro e falar assim, vem aqui, querida, eu preciso te dar um abraço, eu preciso te consolar, sabe, vontade de falar assim, vem morar comigo, sai dessa casa e vem morar comigo. Porque assim, a ambientação da família dela, gente, você acha que você vai ler um livro adolescente e você não tem noção da carga emocional, te traz uma percepção de vida real fora da tua bolha que você não consegue imaginar que outras pessoas vivem. A gente sabe que tem gente que vive assim, dentro de casa, uma família disfuncional, a gente sabe que existem muitas famílias disfuncionais, e se você não veio, amiga, de uma família disfuncional, você até imagina que isso acontece em outros lugares, mas quando você tem o contato, sabe, a Chloe Walsh, ela te leva num nível que parece que você tá dentro da casa deles, tá dentro da gritaria, da pancadaria, do rolo, e como o livro 1 termina, gente, era uma coisa assim, ai, meu Deus do céu! Ao mesmo tempo que eu tava chorando de lágrimas, a ponto de meu marido olhar pra mim e falar assim, para com isso, você tá ficando louca? Com lágrimas, de soluço. Passava assim 2 parágrafos e eu já tava rindo. Por quê? Os personagens secundários são maravilhosos. E os próximos livros vai falar sobre esses personagens secundários. A história do irmão da Shannon, do Joey, é maravilhosa. O livro 3 e 4 é sobre a história dele, pela visão e a percepção dele, e como que um ambiente pode transformar tanto a vida de um adolescente. Como que as coisas que acontecem dentro da própria família, porque a Shannon, ela não sofre apenas desses abusos em casa. A Shannon é uma menina que ela vem sofrendo bullying desde a sua infância, nas escolas que ela já passou, porque o livro é a saga dos The Boys of Tommen, que são os garotos da escola Tommen, que é essa escola de ricaço. Ela só consegue estudar lá porque a mãe dela se empenha muito em levar ela para uma escola melhor, porque ela vem de históricos de abusos, de bullying muito grandes. Então, gente, sensacional. Assim, se eu puder indicar um livro para alguém, com certeza é Binding, mas sinto muito porque você vai cair numa pirâmide, porque você vai ler 10 livros depois. Olha, eu fiquei um pouco na dúvida se eu colocava Verity, da Colleen Hoover, nessa lista ou não. Foi um livro que mexeu comigo. Foi o primeiro thriller dela. Ela entrou na minha mente. Eu li aquilo e falava assim, meu Deus, tá certo isso? Então bati o martelo e falei, Verity tem que estar nos melhores do ano passado. O livro já começa com uma cena assim, de um acidente que acontece na frente da Lowen. A Lowen é uma escritora, que ela não é uma escritora tão bem sucedida. Ela só tem um livro que, se eu não me engano, entrou como best-seller, mas depois ela não conseguiu escrever muitas coisas. Então ela está em busca de um novo contrato aí para conseguir escrever mais livros, e ela tá indo para uma reunião e o livro já começa com um acidente. E a pessoa que sofre o acidente, tudo explode assim nela, gente, uma cena assim, ó, já na primeira página você já fica meio impactado. Você fala, esse livro vai ser bom, esse livro vai me prender. Ela tá indo para essa reunião, ela acaba, tinha um cara do lado dela que ajuda ela, eles vão para um banheiro, ela tenta se limpar porque ela fica toda cheia de sangue, e ela vai para essa reunião, e quando ela chega na reunião, ela descobre que o cara que ajudou ela lá no trânsito é o cara que estava indo para participar da reunião com ela. E ela estava nessa reunião para quê, amiga? Aí que entra em cena a Verity, que ela é uma escritora muito famosa. Ela tem livros e livros escritos, porém Verity sofreu um acidente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela, todo mundo só sabe que ela sofreu um acidente, ficou totalmente impossibilitada de escrever mais, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe por onde que essa mulher anda, todo mundo sabe que ela tem uma saga de livros inacabada. O marido dela está em busca de um escritor ou uma escritora para dar sequência nessa saga de livros que ela já tinha um contrato para terminar. E é exatamente esse o cara que estava com a Lowen lá na hora do acidente, que ajudou ela e que está na reunião. E ele acaba convencendo ela a topar pegar essa saga de livros para terminar. Só que a Lowen, para ela ter uma noção do que ela precisa escrever, porque ela vai dar sequência a livros que uma outra pessoa começou a escrever. Ela precisa entender aonde aquela escritora queria chegar, qual era o caminho que ela queria tomar. Então ela precisa saber mais coisas. E o que o Jeremy, que é o marido da Verity, fala assim, ó, vem passar um final de semana lá em casa e você dá uma olhada nas coisas que a Verity tem guardado, nos manuscritos que ela já tem, no que ela tem no computador, todos os arquivos dela, os livros que ela já tem publicado. Então você vai ter uma noção que era a perspectiva que ela tinha para os próximos livros. Então você pode dar sequência
através disso daí. E ela topa. Quando ela chega lá, menina, ela vai entrar num mundo que ela não estava contando com aquilo. Ela acaba encontrando um manuscrito da Verity e assim, a mulher é totalmente pancada da cabeça. Ela vai encontrar uma mulher assim, praticamente vegetando. A Verity está praticamente em estado vegetativo, só que ela vai descobrindo algumas coisas e ela começa a pensar, será que essa mulher é realmente quem ela se mostra que é? Será que realmente tudo que aconteceu, que o marido dela acha que aconteceu de fato? Ou foi uma invenção da cabeça dela? Gente, eu não posso falar muito, porque se eu começar a falar muito, eu vou te dar muitos spoilers, mas é uma coisa assim, é viciante, você quer saber o que aconteceu. Se você é mãe, talvez te dê um pouquinho de embrulho no estômago, porque a Verity é bem pancada da cabeça. Ele é um dos melhores livros, sim, que eu li o ano passado, mas ele terminou de uma forma que eu não gostei, porque eu não gosto de livros que terminam de uma forma que te deixem escolher o final. Ele te deixa em aberto, eu não gosto disso. Eu gosto que o próprio autor escolha o final e eu decido se eu gostei do final ou não. Eu não quero decidir qual é o final, entendeu? Muitas pessoas amaram, muitas pessoas odiaram, eu sou do time que amei, porém gostaria que o final fosse um pouco mais preciso. Tem capítulo extra de Verity, eu li o capítulo extra e só me deixou mais surtada ainda. Então te aconselho também a ler o capítulo extra pra você ficar mais surtada também. Até o Fim do Verão é mais um livro favoritado da Abby Jimenez, que ela mexe com o seu sentimento de uma forma tão profunda, porque ela te faz rir muito, ela te faz chorar ao mesmo tempo e ela faz você se apaixonar pelos personagens principais. Porque uma coisa é você ler um livro, você não se envolver tanto, não amar tanto os protagonistas, mas ela faz você se apaixonar pelos protagonistas e não foi diferente agora, porque o nosso protagonista, ele acha que ele sofre de uma maldição romântica, porque todas as mulheres com quem ele namora, logo que eles ficam algumas vezes, que eles começam a engatar um namoro, logo que eles terminam, a pessoa encontra o amor da vida dela. Então ele acha que ele é amaldiçoado. Então ele faz um post numa rede social, que eu acho que essa rede social não existe, Reddit, acho que é Reddit, se eu não me engano, que é como se fosse um Twitter, um X da vida, né? E ele escreve com um pseudônimo, não é o nome dele de verdade. Se eu não me engano, o nome dele é Justin. Então ele conta as histórias dele lá e um dia a Emma acaba lendo esse post dele no Reddit, acho que é Reddit, gente, e ela fala, poxa, eu também tenho isso. E ela é uma enfermeira, ela viaja pra vários lugares, então ela e a amiga dela, elas sempre estão numa cidade diferente por contratos que são contratos de 2, 3 meses, 6 meses no máximo, que elas permanecem nesse lugar. Então ela já foi pra vários estados, vários países. Então ela tá com essa amiga dela e ela resolve mandar uma mensagem pro Justin pra falar, olha, eu também tenho esse problema. E aí eles resolvem ter uma brilhante ideia. E se a gente se relacionasse de mentirinha, a gente tivesse alguns encontros e com um prazo determinado, como se fosse um contrato. Na verdade, eles fazem até um contrato. E a gente vai se relacionar por um tempo aí, e a gente vai ficar junto, a gente dá um beijo lá no final, pra ver se essa maldição quebra. E se essa maldição quebrar? Então eles resolvem assumir essa aventura pra ver se vai dar certo e essa maldição vai terminar. Só que tem um porém, o Justin mora num estado bem longe da onde a Emma tá. A Emma consegue convencer a amiga dela a se mudar pra cidade do Justin, pra enquanto elas trabalharem lá, ela conseguir ter esse relacionamento com ele. E o que era pra ser apenas um caso, até o fim do verão, vai se transformar numa história muito linda. Então eles vão encontrar um porto seguro um no outro, porque o Justin tá passando por um período, uma fase muito difícil na vida dele, com a família dele. A mãe dele, por um motivo que eu não vou te contar, vai precisar se ausentar por um período muito grande, são anos que ela vai precisar ficar fora, e ele vai ter que assumir a guarda dos irmãos adolescentes dele. Então ele vai ter que mudar toda a vida dele, mudar de casa, mudar toda a vida dele para se ajustar a essa nova rotina. A Emma também passa por um período muito difícil com a mãe dela. Ela tem uma mãe muito narcisista, eu acho que eu posso dizer assim. Ela sempre sofreu com os abandonos da mãe dela, e a história vai te envolvendo e eles vão encontrando um no outro um porto seguro, e aquilo que era para terminar até no final do verão se torna uma linda, linda, linda história de amor. Gente, vale muito a pena até o fim do verão da Abby Jimenez. Eu nunca tinha lido nada da Ashley Poston até eu encontrar ela com 7 anos entre nós. E 7 anos entre nós é uma história de romance, só que tem um elemento que eu acho que eu não posso identificar ele como uma fantasia, mas tem um elemento fantástico nesse livro que vai te deixar assim, gente, é um livro um pouco difícil de explicar, mas quando você lê ele, você entende tudo, mas quando você tenta explicar pra alguém, fica um pouco confuso, mas eu vou dar o meu melhor pra você. A Clementine, ela, há 6 meses atrás, ela teve o pior dia da vida dela. Então ela resolve seguir à risca um plano para progressão de futuro dela, e isso envolve deixar ela ocupada todos os momentos da vida dela, trabalhar muito. Ela resolve ir morar num apartamento da tia dela, se eu não me engano é da tia dela. A
Até que um dia a Clementine chega nesse apartamento e ela se depara com um homem na cozinha do apartamento dela, um homem que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, que simplesmente está na cozinha do apartamento dela. Um homem que cozinha super bem, vidrado por torta de limão, faz a melhor torta de limão da vida, e ela fica muito assustada porque ela não sabe de onde aquele cara surgiu. E sim, minhas amigas, ele é um homem perfeito, mas só existe um detalhe: ele é um homem que existe no passado. Ele está 7 anos no passado. Ela demora para descobrir que, na verdade, o elemento fantástico é o apartamento da tia dela. Eu sei que pode parecer um pouco meio bobo, um pouco meio estranho, mas ela consegue se encontrar com esse homem apenas no apartamento da tia dela. E ele está 7 anos no passado, ela está 7 anos no futuro. Só que ao longo do livro você vai descobrir que ela consegue reencontrar ele também no presente. Só que no presente, fora do apartamento, ela acaba descobrindo ele na vida real, como ele está hoje. Porém, adivinha? Ele não sabe quem é ela, porque ele não conhece ela no presente. E essa história tem tudo pra ser impossível. Só que as coisas vão acontecendo de uma forma tão linda. E o que mais me marcou, sabe, eu falando pra você do livro agora, o que mais me marcou é como a gente pode se reinventar. Não significa que os sonhos que você teve quando você era criança, adolescente, tem que permanecer. Tem muita gente apegada naquilo que sonhou quando era um adolescente, quando era bem jovenzinho, e acha que a vida tem que ser aquilo e que tudo tem que estar resolvido até meus 30 anos, até meus 35 anos. A vida tem que estar 100% como eu planejei lá atrás. Não, os sonhos podem mudar, a gente pode se reinventar. Às vezes aquilo que você tanto buscou, hoje, quando você tem, não te traz prazer e realização. E nunca, nunca, nunca é tarde para que você possa dar um pause, dar um passo para trás e falar: talvez não seja isso que eu ame, talvez não foi isso que eu sonhei de fato, e eu posso sempre voltar atrás, dar um passo para trás para poder pegar um impulso e ir em direção ao novo, que pode me trazer muito mais realização, amor e paixão na busca pelo futuro, se é que você me entende. Gente, é um livro maravilhoso. 7 anos entre nós, da Ashley Poston. Como Eu Era Antes, da Amber Smith, foi um livro que mexeu demais comigo, gente. Eu acho que depois de Bind foi o livro que mais me fez chorar no ano passado. Eu li a sequência, que é Como Eu Sou Agora, e a continuação é o processo de cura da personagem principal do livro 1. Mas se eu puder te indicar e falar assim, leia, né, qual é o meu preferido, eu acho que o primeiro é o mais impactante. Contar a história da Eden. Ela é uma pré-adolescente que é apaixonada. Ela tem uma paixonite pelo melhor amigo do irmão dela, e ela tá naquela fase, sabe, da pré-adolescência que a gente tá bem desgrenhada, bem, sabe, que a gente é toda estranha, toda esquisita, mas ela tá quase, sabe, ela tá começando a desabrochar. E esse melhor amigo do irmão dela sempre tá na casa deles. E acontece uma coisa muito trágica. Ela é pelo melhor amigo do irmão dela, e ela não consegue contar pra ninguém, e ela não consegue contar pra mãe dela. A história gira em torno de como ela era antes desse dia e como ela ficou depois, porque tudo na vida dela mudou. Coisas que ela gostava, ela passou a odiar. Coisas nela que ela amava, ela passou a odiar. Coisas que ela gostava de fazer, ela não gosta mais. E como esse episódio deixou a vida dela transtornada. E ela não se encontra mais, ela não se encontra mais com as amizades, ela não se encontra mais com a aparência, e ela não consegue confiar mais em ninguém. E como isso destruiu a vida da Eden. De menina perfeita que ela era, de boa filha, como isso afetou até o caráter dela, até as escolhas que ela passou a tomar dali em diante. E ao longo dessa jornada da vida da Eden, ela vai depositando as expectativas e a confiança dela em coisas que vão deixando ela cada vez mais frustrada. E enquanto tudo na vida dela vai desmoronando e ela vê que ela colocou a sua confiança e a sua força em algumas coisas, ela consegue perceber que só ela mesma pode salvá-la. O livro 2 é muito bonito também, que é Como Eu Sou Agora, que vai narrar essa história de cura dela e como ela consegue voltar a viver de uma forma que ela pega os seus traumas, pegue todas as suas dores e transforme isso numa escada, numa ponte, para ela continuar seguindo a vida dela e não ficar, sabe, enterrada naquilo. E eu gosto muito, ao longo das minhas leituras, de pegar essas experiências desses personagens, por mais que sejam fictícias e que a gente sabe que são coisas que não existem, a menos que não sejam coisas baseadas em fatos reais, pegar isso pra minha vida e de alguma forma fazer uma leitura, um filtro pra mim, pra minha vida. Você saber que a pessoa consegue, a partir de uma dor tão grande, a partir de um trauma tão grande, se reerguer na vida e não ficar se afogando, sabe, lambendo as suas próprias feridas, por mais abertas que estejam, por mais profundas que elas sejam. Então tem como sim você se recuperar, tem como sim
sim você se reerguer, basta que você queira dar uma chance para cura, queira dar uma chance para uma nova história na sua vida, né? Se abrir para algo novo, se abrir para que outras pessoas te ajudem. Sensacional. Um dos livros que mais me emocionou no ano passado, com certeza, como eu era antes e como eu sou agora, mas se eu puder te indicar um que foi o mais forte, é o livro 1, com certeza. Pois muito bem, amiga, eu estou muito empolgada para te falar que eu reli agora, eu li ano passado, eu reli mês passado, O Acordo, da Ellie Kennedy, muito famoso lá na Rede Vizinha. No ano passado, eu li só O Acordo, tem uma sequência, são 5 livros, mas eu tava tão empolgada para ler outras coisas que eu não dei sequência. Porém, agora, quando eu fui fazer a releitura, porque Prime Video vai adaptar, e a gente sabe que a Prime não brinca em serviço, amiga, para adaptações literárias. Então eu falei, preciso ler, fazer essa releitura para tá tudo bem fresquinho. Só que eu fiquei totalmente empolgada de novo e eu li todos os 5 livros, eu li toda a sequência. E assim, gente, é muito bom. A ambientação é num cenário new adult, e a gente pode até dizer que é um sport romance, mas se passa numa universidade, então a gente tá falando de universitários, e o núcleo é de jogadores de hóquei. E o livro 1, que é O Acordo, que é esse que a Prime vai começar a série, né, nas adaptações, se eu não me engano, vai vir com o nome de Amores Improváveis, vai focar na história do Garrett, que é um jogador de hóquei, ele é o capitão do time de hóquei da universidade, e ele precisa muito da ajuda da Hannah. A Hannah é a nossa protagonista. Eles têm uma disciplina em comum que eles fazem, mas eles não têm contato em si. A Hannah, ela tem um pouco de pé atrás com os jogadores, tanto de hóquei quanto de futebol americano. Ela acha eles arrogantes, então ela não quer saber dele. Então a Hannah nunca foi essa menina que gostou de gente popular, que ficava de olho desses meninos populares da universidade. Porém, o Garrett, ele descobre ela, ele põe os olhos nela, porque nessa disciplina que eles têm em comum, a sala inteira tomou uma bomba, gente, da professora. Ninguém conseguiu ir bem na disciplina e ele precisa ter notas boas para continuar jogando, continuar estando nos jogos, continuar como capitão do time. E ele descobre que a Hannah, ele dá uma passadinha de olho assim e ele vê na prova dela um 10. A Hannah foi a única que tirou 10 nessa prova. E a professora vai fazer uma segunda chamada, então eles vão poder fazer de novo essa prova, afinal de contas a turma inteira foi mal. E ele vai tentar fazer de novo, só que ele não consegue estudar, ele não consegue entender essa matéria. E ele tenta fazer a todo custo com que a Hannah o ajude, e ela não quer de jeito nenhum. E a maneira com que o Garrett faz com que a Hannah tente ajudá-lo é simular um romance, então eles vão tentar fazer um romance de mentirinha para chamar a atenção desse crush dela, porque na visão do Garrett, esse crush dela só olharia para Hannah se ela tivesse envolvida com pessoas mais populares na universidade. E a Hannah topa, mas a gente já sabe qual é o fim que isso vai tomar, né? Essa troca de favores, porque nada mais é do que uma troca de favores. Ela ajuda ele a estudar e ele ajuda ela a ser um pouquinho mais popular para ser notada pelo crush. Isso vai levar eles a uma amizade muito profunda. Essa visão que um tem do outro vai meio que cair, sabe, por água abaixo. E eles vão se redescobrir primeiro como amigos, até que acontece uma coisa, em uma determinada situação que é muito divertida, tá, gente? Esse é um livro muito divertido, você vai dar risadas altas lendo esse livro, até que em uma situação acontece um beijo, e a partir desse beijo eles vão repensar como esse acordo vai proceder, como eles devem proceder com esse acordo. Maravilhoso, os livros da sequência são maravilhosos também, então eu te aconselho a ler O Acordo para você começar a ver a série. Eu gosto muito de ver um filme ou uma série que tem uma adaptação literária, eu gosto muito de ler o livro antes. Eu sempre prefiro ler o livro antes, até porque os livros sempre são melhores, né, amigas? Eu acho que um dos livros que mais me fez dar risada no ano passado foi Como Arruinar um Casamento. É da Alison Speck. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa autora ou não. Eu comecei a ouvir ele na Audible e depois eu terminei lendo no Kindle. Então eu lia no Kindle, ouvia na Audible. Eu dei muita risada com esse livro, porque é a história da Phoebe. A Phoebe tá passando por uma fase muito ruim da vida dela. Já é um livro de pessoas mais maduras, numa fase da vida bem mais madura. Se eu não me engano, a Phoebe já tem os seus 40 e poucos anos, ela está com o casamento dela arruinado e ela decide que ela não tem uma outra opção para ela a não ser, se é que você me entende. E ela resolve que ela quer terminar a vida dela e ela não quer terminar de qualquer forma. Ela tenta ir para uma pousada caríssima que ela sempre quis ir passar férias lá. E ela resolve que ela vai alugar um quarto, ela vai pedir o melhor jantar da vida dela e depois ela vai, né, fazer o que ela foi lá para fazer. Só que o que ela não esperava é o seguinte, quando ela chega nesse hotel, nessa pousada, o hotel tá fechado por um casamento. Na verdade, nem a reserva dela era para ter sido feita, porque todo o hotel, toda a pousada estaria fechada para os noivos, para os padrinhos e para alguns convidados do casamento. Só que ela é confundida com um convidado do casamento. E logo quando ela chega no primeiro dia,
ela se encontra com a noiva. Se eu não me engano, o primeiro contato delas é num elevador. Quando ela se encontra, a noiva já olha pra ela e fala assim: olha, eu acho que eu não te conheço, você não é minha convidada. Só que ela é muito falante, a noiva, toda destrambelhada. E a Phoebe, ela já é aquela mulher madura e ela, assim, ela não quer conversa, ela é fechada. E a noiva vai irritando tanto ela que ela acaba contando pra noiva o que ela foi fazer lá. Ela fala: ó, eu vim aqui pra... E ela fala: não, você não pode fazer isso no final de semana do meu casamento. Você está proibida. Você vai estragar o meu casamento se você fizer isso. E o que é mais lindo de tudo é que, como duas mulheres, em duas fases totalmente diferentes da vida, uma com uma maturidade, outra com uma ingenuidade, coisas acontecendo, né? Uma no final de um casamento arruinado, e a outra para entrar, né? Começar essa vida nova. Como que pessoas tão diferentes vão se conectar por uma amizade. E a Phoebe acaba adiando esse seu plano, né? A conclusão do seu plano, e por causa dessa amizade entre elas que vai se formando, gente, é muito, muito divertido, porque cada dia tem uma coisa diferente, a noiva vai incluindo ela nas atividades do casamento, ela não quer fazer, a noiva acaba colocando ela como madrinha. Na verdade, tudo que eu te contei não tem nada de spoiler, mas acontece uma coisa, ela encontra uma pessoa e todo o rumo da história, tanto da vida dela quanto daquele casamento, vai ser mudado a partir de então. Muita risada, você vai amar, é muito legal. Uma duologia que me pegou assim, ó, desprevenida, que eu não imaginava que seria tudo isso, mas foi sensacional de ler, foi Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. É a duologia de Mariposa Escarlate, e a ambientação do livro é um cenário sobre bruxas e caçadores de bruxas. Então a gente tem todo um reinado, todo um governo que está expurgando as bruxas, e existe uma lei em vigor que toda bruxa que fosse encontrada deveria ser eliminada. E nós vamos nos deparar com a Rune. A Rune, ela é uma bruxa que precisa encobrir a sua identidade, porque o seu plano, o seu propósito de vida é salvar as suas companheiras, porque na verdade essas bruxas não são exatamente o que a República pensa que elas são. Elas foram pintadas como pessoas ruins, e sim, algumas são, e tem todo um cenário, é bem legal o cenário de guerra que acontece no livro, mas existem muitas que são boas e que querem assim viver apenas em paz. E na verdade o que a Rune quer é exatamente isso, uma república liberta, e que humanos normais consigam conviver com essas outras pessoas que são envolvidas por magia. Então, durante o dia, a Rune se fantasia de uma socialite fútil, e à noite ela vira a nossa Mariposa Escarlate. Toda bruxa que usa sua magia acaba deixando uma assinatura em algum lugar, e isso não depende delas. Isso acontece por pura magia. Então ela tem uma assinatura de uma mariposa, e essa mariposa ela sempre fica num tom de escarlate. Então por isso que ela se chama Mariposa Escarlate. E a Rune é aquela justiceira que vai fazer aquilo que for necessário para salvar as suas amigas, as suas irmãs, as suas companheiras. Ela vai fazer o que for necessário, nem que seja se relacionar com o maior caçador de bruxas, que é o Gideon. Ele é a posição mais alta dos caçadores de bruxas, para tentar descobrir coisas, para tentar acessos que ela não teria caso ela não estivesse com ele. E esse relacionamento dos dois vai ser assim, gente, nossa. Só que esse relacionamento de interesses da Rune acaba sendo frustrado, porque o Gideon começa a perceber que a Rune não é essa socialite fútil que ela tanto força para mostrar para as pessoas. Pelo contrário, ele começa a ver nela uma mulher muito inteligente. Pro Gideon também começa a se tornar vantajoso, porque se ela for a inimiga mortal dele, Mariposa Escarlate, ele conseguiu o maior feito da vida dele. Só que a gente já sabe o que vai acontecer, né, minhas amigas? Vai envolver um romance, enemies to lovers, vai acontecer muito forte nesse livro, minhas amigas. O livro 1 é sensacional, o livro 2 é muito bom também, mas assim, o livro 1 ganhou meu coração, porque a história, eu acho que eu nunca tinha lido nada assim de fantasia envolvendo uma magia tão diferente assim. A ambientação do livro é muito boa, foi uma grata surpresa, e eu acho que você vai gostar. E para encerrar nosso vídeo, eu não poderia deixar de te falar dos livros cristãos que eu li no ano passado. Foram em torno de 13 ou 14 livros cristãos que eu li, mas se eu pudesse ranquear os melhores do ano passado, seria Ego Transformado, do Timothy Keller, que foi uma releitura. É um livreto, ele é bem fininho, e tudo que você entende sobre humildade vai cair por terra, minhas amigas, porque ele é um livro que mexe com o seu senso crítico sobre si mesmo. Esse livro, na verdade, vai nos levar
ao que o Evangelho nos diz sobre humildade, porque ser humilde não é se amar acima de tudo, ser humilde também não é se odiar acima de tudo. Na verdade, humildade tem a ver com esquecer-se de si mesmo. O fato de você se esquecer de si mesmo não significa que você não se ame o suficiente, mas também não significa que você não goste de você. Na verdade, essa chamada de esquecer-se de si mesmo é libertador. E o que o Tim Keller vai nos mostrar é quais são as marcas de um coração realmente transformado pelo Evangelho. Como que nós podemos olhar para aquilo que Jesus nos apresenta através do apóstolo Paulo e nos encaixarmos como humildes de fato, de uma forma que a gente se liberte da autocondenação, da autopromoção, da vanglória. É um livro que você consegue ler em 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Ele é bem pequenininho mesmo, mas ele é uma bomba, vai transformar a sua vida. Um livro que vai falar sobre oração e vai transformar a sua rotina de oração é o livro Orando como Monges, Vivendo como Tolos, do Tyler Staton. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Cada capítulo é uma chamada para uma nova descoberta na sua vida devocional. Você consegue encaixar a oração de uma forma que você nunca pensou antes, pelo menos eu nunca tinha pensado dessa forma antes, como orar de forma persistente por coisas diferentes, por temas diferentes, orações mais guiadas, talvez, possa ser aquilo que vai transformar a sua vida devocional. Foi um livro que abriu a minha mente em vários aspectos, em como expressar as minhas dúvidas em oração, como que eu posso expressar as dúvidas do meu coração em oração, como eu posso explorar as diversas formas de orar, como eu posso compreender os mistérios da oração e encaixar isso no meu dia a dia. É um livro de uma linguagem muito atual, foi um livro que foi escrito na pandemia, a escrita é muito fluida, e por ele ser esse livro atual, a linguagem dele é muito envolvente, e eu tenho certeza que a sua vida de oração não vai ser mais a mesma depois que você ler esse livro. O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer, eu acho que foi um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, sobre conhecimento de Deus, sobre entender quais são os atributos de Deus. O A.W. Tozer, ele tem uma frase muito impactante que inclusive está nesse livro, O Conhecimento do Santo, que diz mais ou menos assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante que nós vamos pensar sobre nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos ao Deus que nós servimos e não ao Deus que nós imaginamos na nossa mente, e não a esse ídolo Deus, a esse ídolo Cristo que nós formamos na nossa mente e que nós resolvemos adorar a esse ídolo, mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, o Deus que nos salvou, ao Jesus Cristo, Filho de Deus, com seus atributos e quem Ele é, nós vamos reconhecer quem nós somos. Com certeza, um dos livros mais importantes que eu já li até hoje. Finalmente, né, amigas? Ufa, chegamos ao final desse vídeo com uma lista, eu acho que de 15 livros, os melhores do ano passado. Então tá aqui as minhas indicações para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o melhor livro que você leu ano passado. Me deixa suas indicações. E se você leu algum desses livros que eu tô te recomendando, fala aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, o que você achou. E a gente vai tendo essa troca aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus e tchau!